boa noite, meu povo. Estamos aqui hoje e para nós está sendo um grande privilégio, né? Estamos agora adentrando aí a nossa terceira edição do Curados para Curar. Né? Ano passado nós tivemos a segunda edição, foi uma bênção e agora a gente resolveu de novo estar aqui com vocês. Claro, com vocês. Então, por gentileza, compartilha aí, já começa mandando para geral, se inscreve no nosso canal, dá seu likezinho lá, porque eu tenho certeza que vai ser um podcast que vai impactar muito a sua vida. Hoje nós estamos aqui com os nossos pastores presidentes do Ministério Rehoboth, nossa pastora Eliana Ribeiro, acadêmica, tá? Futura psicóloga. Aqui está o nosso pastor presidente, teólogo formado, bacharelado. E também hoje nós temos uma convidada super especial, a nossa amiga e irmã Josiane Silva. Então, de primeiro, nós queremos começar aqui com uma palavra do nosso pastor para impactar nossas vidas e dar início aí à nossa edição hoje, 1º de setembro, dando início aí um pontapé nesse mês, que é um mês que está literalmente sendo quebrado alguns tabus. Então, hoje nós temos, né, como chegar a ter vidas, né, que outrora era um tabu muito grande, não conseguimos, mas hoje a gente está tendo aí a ajuda da mídia, a ajuda da tecnologia, estamos conseguindo avançar mais rápidos, rumo a vidas, né? Atraindo vidas que outrora era muita perca, mas hoje a gente consegue, de alguma maneira, adentrar essas vidas. Pois é, pessoal, graça e paz a todos. Então, nós estamos aí nessa terceira edição do Curados para Curar, e o grande propósito é, de fato, alcançar vidas, muitas vidas. Então, por isso, nós precisamos que você compartilhe geral, dê o seu like aí, não fique de fora, pelo amor de Deus. E eu quero deixar um versículo, só a parte A do versículo, que é citado, né, escrito por Salomão, o proverbista. Provérbios, capítulo 23, capítulo 27, versículo 23, diz assim: procura conhecer o estado das suas ovelhas. Procura conhecer o estado das suas ovelhas. Pois bem, para que esses tabus sejam quebrados, de fato, as lideranças eclesiásticas precisam ter o seu posicionamento. Tá? Então, não existe pastor sem as suas ovelhas, ou sem as ovelhas que, de fato, têm um dono e precisa ser bem orientada, bem aconselhada, bem nutrida. Tá? E esse versículo fala muito preciso acerca desse cuidado. Então, o pastor precisa estar próximo das ovelhas para conhecer o estado das ovelhas. Então, graças a Deus, nós estamos aí a todo vapor com a mídia, né, trabalhando para alcançar muitas vidas, para alcançar muitas pessoas. E diante desse cenário tão catastrófico que nós estamos vivendo dentro, né, das igrejas, e sendo dessa forma, nós precisamos entender que as pessoas precisam ter conhecimento de alguns assuntos. Dentre os assuntos, nós precisamos conhecer aí a questão da depressão, a questão da crise da ansiedade. Tá? Então, fica ligadinho, porque esse podcast tem muito para você. Ok? Deus abençoe. Eu já vou começar esquentando aqui, né? O senhor falou aí sobre uma questão de um posicionamento, né, que os pastores precisam ter em relação às suas ovelhas, e aí eu já vou entrar assim. Qual seria um exemplo de um tipo de posicionamento que esses pastores precisam ter com suas ovelhas? Pronto, então, justamente essa abertura, esse diálogo, tá? E não simplesmente trazer algo superficial, mas a fundo entrar no assunto. Exemplo, pode um cristão viver uma depressão? Será que pode? Por quê? Algumas pessoas podem dizer não, né? E aí aconteceu um travamento, né, diante das ovelhas. E logo então, mediante esse travar, essa estagnação, algumas pessoas podem descer, né? Haja vista que a palavra depressão você vai ver aí em algumas BRs, você que dirige, você que pega a estrada sempre, você vai ver logo uma placa dizendo depressão à frente, a, sei lá, 100 metros. É aquela parte baixa, né? Então, diante desse cenário, pode um cristão viver uma depressão? São essas coisas que eu falo que a gente precisa tratar desse assunto mais preciso, tá? Chamar as ovelhas para perto. Compreendido, meu pastor. E olha só, como eu havia falado com vocês, aí hoje a gente tem uma convidada. Aí o senhor aí na sua fala falou sobre a questão de crente, um cristão
conhecedor da palavra de Deus, com anos, né, de ministério, servindo ao Senhor, pode... Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, né? Usado por Deus. Isso, pode ou não pode? Aí agora que vai responder isso pra gente é uma pessoa que literalmente, eu não vou falar muito, quem vai dizer é ela que vai me responder essa pergunta. Pode ou não pode, senhora Josiane Silva? Boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço de coração pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto polêmico ainda, infelizmente, né? Mas que necessário, pois precisa ser quebrado os tabus hoje, falando sobre isso. E Patrícia me perguntou se é possível. Pode. Tanto pode como eu vivi, né? Há 2 anos atrás, eu compartilhei um pouco da minha história e ali eu mostrei, falei com vocês como foi que tudo iniciou. Então, sim, o cristão ele pode passar por tudo isso e o principal de tudo, não ser demônio, tá? Que é o problema de muitos acharem. Na verdade, as igrejas, né? Por muitos anos, a gente pensou que tudo isso que o crente passava e vivia era demônio. E é triste, né? É triste porque ainda hoje, no tempo presente, ainda tem cristãos que ainda pensam assim, né? Pessoas com um índice de religiosidade lá em cima que ainda acham que é demônio, é mente vazia, né? Mas aí você vai me dizer se é ou não é. Exatamente. Não é. Gente, a questão da depressão, como a gente sabe, é uma doença invisível, né? Então, como a palavra diz, depressão é uma pressão também, né, que está sendo ali feita sobre a gente e normalmente atinge a nossa mente, nosso estado emocional. E o cristão ele passa por isso, sim. Infelizmente, por a gente não falar, muitos acabam vivendo anos e tempos aí nessa situação. No meu caso, uma coisa que, com certeza, se eu tivesse conversado rapidamente, talvez, eu acredito, com certeza, que teria diminuído ou passado muito mais rápido, mas eu aí vivi quase 7 anos nessa luta, nessa guerra, justamente por achar que não podia falar, que não deveria falar. Mas, sim, o cristão ele pode, né? É uma pressão que a gente vive, né, de inúmeros acontecimentos. No meu caso mesmo, foi inúmeros acontecimentos que vieram acontecendo. Foram problemas familiares, problemas emocionais, sentimentais. E aí, quando eu fui ver, eu estava sucumbindo emocionalmente, psicologicamente e aprisionada nos meus medos, nos meus temores, nas minhas angústias e o pior de tudo, sem condição e sem conseguir falar diante dos inúmeros medos que me atingia, que me flechavam ali na alma. Então, sim, o cristão ele pode passar isso, infelizmente. Só para o pessoal ter uma noção, né, do peso da sua história, Josi. Você tinha quantos anos mesmo quando tudo começou? Se não estou enganada, gente, não calcula muito não, viu? Mas se não estou enganada aqui, olhando, eu tinha 19 anos, quando tudo aconteceu. 19 anos. Não vou dizer em que ano foi. Fala ou não fala? Fala! Foi em 2005. 2005. Então conta aí, gente. Não conta não. Para 2023. Não conta não. Mas foi em 2005. E naquele ano aconteceram muitas coisas na minha vida. Familiar. Aconteceu de minha irmã ir embora para o Rio de Janeiro e pelo fato de eu ser 3, né? Somos 3 irmãs. E uma delas ir para o Rio de Janeiro, esse sentimento de perca, né, de sair de perto, foi um dos motivos que pressionou a minha mente. Tive alguns problemas ministeriais, que vieram com problemas, assim, veio com uma pressão muito grande. Então, foi algo que aconteceu. E isso também acarretou de minha mãe, né, começar a passar mal, a se sentir mal e tudo mais. Então, teve a questão da saúde da minha mãe, que começou a me abalar também. Teve questões sentimentais, né, muitos conflitos na área sentimental. Então, isso também pressionou. Ou seja, a gente foi um acúmulo de acontecimentos e que, quando eu vi, já não estava aguentando mais. E isso começou a transparecer, não somente na alma, no espírito, na mente, né, mas também no corpo físico. Quando eu fui ver, eu já estava assim, bem magrinha, um negócio assim. Perdeu quantos quilos? Perdi 20 quilos nessa brincadeira. Eu lembro como hoje que eu tinha 56 quilos quando tudo iniciou. E quando eu fui me deparar, eu estava com 36 quilos, 20 quilos.
E nesse decorrer, né, dessa perca de peso, porque isso acaba, a depressão, ela acaba gerando e transmitindo para o corpo físico, tá? Então, quando eu fui ver, eu já estava com 36 quilos e o corpo já estava mostrando claramente o que estava acontecendo. E eu lembro como hoje, um dia eu tomando banho, e as pessoas falando, Jô, você está emagrecendo demais. Eu percebia, eu sabia, porque eu me pesava e eu via que os pesos realmente estavam caindo. Mas sabe aquele choque que eu ainda não tinha tido, né, do que estava acontecendo? Mas eu lembro como hoje, que eu estava tomando banho, eu coloquei o pé em cima da privada, assim, do vaso sanitário para enxugar, que quando eu vi a carne da coxa balançar, feito assim, sabe? Aquela coisa bem gelatinosa, que quando eu levantei o braço e fiz assim, aquele negócio bem molengo, eu disse, Jesus amado, o negócio é sério. Quanto tempo servindo ao Senhor? Ai, eu me batizei o quê? Em 1998? Faz o cálculo aí. Que eu me batizei, tá? Mas, para alguns que não sabem, eu nasci no Evangelho, tá? Minha mãe se converteu a Jesus Opa. Nascida no Evangelho. Nasci no Evangelho. Nascida no Evangelho. Exatamente. Isso aí é para se pensar, né? As pessoas que estão nos assistindo, né? Parar e analisar e ver que, de fato, essas coisas acontecem, né? Aí a gente faz um cálculo assim, um pouco rápido. Josi falou que em 98 você se batizou, certo? Só que a mídia fala que o primeiro homicídio ele aconteceu em 1994. Primeiro homicídio em 1994, setembro de 1994. Sim. O suicídio. Uma pessoa tirou a sua vida, né? Que foi o jovem de 17 anos. Você tinha 19 quando você... 2 anos além, né? Você tinha 19 anos, né? Nessa época, a mídia não se falava sobre o assunto. Então, o que piorou minha situação. Só depois de alguns anos foi que começou, acho que deve ter sido com certeza por conta desse caso, desse episódio, foi que a mídia começou a falar um pouquinho mais sobre esse assunto, muitos sem entender direito o que era, né? E aí eu comecei meio que ligar as anteninhas e dizer assim, não, eu acho que eu tô indo nesse caminho aí, nesse negócio aí, mas realmente era muito difícil a gente saber o que estava acontecendo, porque era muito novo, era um assunto muito novo, pelo menos para mim, que eu não ouvia se falar. As igrejas, então, nem se fala. A história conta, né, que após esse fato do primeiro suicídio do jovem Mike, a família, no velório dele, levantou cartazes e dizendo, se precisar, peça ajuda, né, não se cale. Precisar, peça ajuda. E foi daí que começou, então, a campanha do Setembro Amarelo, porque esse jovem ele tinha um carro da cor amarela, né? E aí as pessoas, no dia do velório, foram com fitas amarelas e cartazes amarelos, dizendo, se precisar, peça ajuda. Aí, por que eu estou falando sobre isso aqui? Para a gente entender um pouco o contexto da história, né? Depressão, transtornos mentais, crise de ansiedade, acúmulos de emoções dentro do peito. Esse jovem foi em 1994. Josi, no cálculo dela, aí começou em 2005, não foi isso? Com 19 anos. Mas de acordo com a Bíblia, meu pastor, isso começou agora mesmo ou já havia antes e a gente não percebia ou achava que, isso aí é bobagem? Então, na verdade, se a gente for parar para analisar e destrinchar aqui toda a Bíblia Sagrada, a gente tem vários personagens que viveram esse período tão crítico da depressão. E aí eu separei só um personagem para a gente fazer mais ou menos assim uma básica exegese acerca desse histórico, né? É o profeta Elias. Então, quem não sabe, quem não conhece a história do profeta Elias, que no período de crise em Israel, na liderança de Acabe e Jezabel, onde muitos profetas estavam sendo ludibriados de uma certa forma, sentando na mesa, né, comendo do manjar que era proposto ali pela rainha, né, por Jezabel. Então o Elias tisbita, e olha como já inicia a história de Elias, o capítulo 17, ele diz que ele estava na presença de Deus, o Deus em cuja presença eu estou. Ou seja, é um camarada que tem intimidade com Deus, é um cara que tem vida com Deus, né, e profetiza, e nessa profecia nós vamos ver Deus cumprindo, Deus agindo, Deus fazendo. Mas quando chega no capítulo 19 de 1 Reis, nós vamos enxergar Elias tendo uma ameaça, né, da rainha, e agora ele foge, e o texto diz, eu ouvi Josi falar sobre medo, né, e ele tem medo, e
quando ele tem medo, ele foge, ele vai para o deserto. Só que ele vai acompanhado. A depressão, a vida de Elias, ela é tão crítica que o texto diz que para ele entrar no deserto, ele deixou o seu moço e entrou só, né? O isolamento. Então, tudo isso é um sinal de que a pessoa está vivendo um momento crítico, depressivo, né? E ele ficou só. E diz o texto que debaixo de um zimbro. Olha a situação. O zimbro é uma árvore que não proporciona para a pessoa tanta sombra, tá? Mas diante de um sol escaldante, já ameniza. Então ele está debaixo do zimbro e o texto diz que para salvar a sua vida, ele foi para o deserto. Mas aí adiante ele diz assim, e ele pediu a Deus a morte. Ou seja, Senhor, eu não quero mais viver, eu quero morrer, né? Então ele se isolou, ele se trancafiou e agora está pedindo a morte. Eu não aguento mais, não dá mais para mim, né? Então todos os sinais de hoje, atualmente, uma pessoa depressiva, uma pessoa que está para baixo, né? Verdade, pastor. Um dos primeiros sinais que eu tive foi justamente querer ficar isolada. Eu lembro como hoje que a gente começou a morar no bairro de Boca do Rio. A gente sempre morou aqui na Itinga, mas nesse período a gente foi morar na Boca do Rio. E lá, por inúmeras vezes, eu preferia ficar dentro do quarto, fechada, né, ali com os meus temores, com os meus medos. Algumas vezes, Maninha e minha irmã do meio vinha para a igreja aqui, né, que a gente congregava ainda aqui, e eu preferia ficar em casa. Eu ficava só em casa, e lá eu ficava trancafiada. Já não era tão associável, né? Quem me conhece antigamente sabe que eu não era uma pessoa tão associável. Mas aí piorou ainda a situação. E esse foi um dos sintomas, principalmente, que aconteceu comigo. Querer ficar isolada, chorava e achava que o choro era normal, né? Chorava por tudo e achava que era normal, que só eu estava cheia de problemas, que eu tinha que chorar mesmo, e era isso aí, e que estava normal, estava tudo bem. Na verdade, era uma tristeza, uma angústia que eu estava sentindo, que eu precisava chorar e ficar sozinha. Mas quando eu fui ver, esse só e esse choro estava além daquilo que realmente é considerado normal de uma pessoa ficar realmente só e chorar. E aí, baseado em todo esse histórico aí, nós temos o profeta Elias, poderíamos falar de outros, né, Jeremias e tal, outros profetas, mas também nós temos homens que, fora da Bíblia, né, uma ação extra-bíblica. Nós temos documentário de Charles Spurgeon, o cara considerado o príncipe dos pregadores, tá? O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, histórico de John Wesley, né? Martinho Lutero, tá? Jeremias escreve o livro das Lamentações, uma vida que... Conhecido como Profeta Chorão, né? Profeta Chorão, tá? Então, tá aqui, tá na Bíblia. A Bíblia, ela nunca esteve fechada para esse assunto, infelizmente. É por isso que o texto do proverbista Salomão está dizendo: a liderança procura conhecer o estado das suas ovelhas, tá? Então, assim, aplicar a solução para essas ovelhas, para esse rebanho. Então, assim, uma pergunta para a Josi. Você teve sempre um ministério. Sim. Esse seu ministério, nesse momento crítico, deixou de estar em evidência? Não, pelo contrário. Era o que, às vezes, queria confundir a minha mente. Como que era possível uma pessoa estar tão atormentada mentalmente, né, na alma, naquele estado que eu estava, e mesmo assim conseguir subir num púlpito, pregar, louvar e, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, vidas serem abençoadas e edificadas. Eu não conseguia entender isso, mas isso acontecia. Mas nesse momento você se achava longe de Deus ou mais perto de Deus? Patrícia, eu digo para você que eu, por horas, longe, por muitas vezes perto. Devido, nesse período, quando eu comecei a ficar nesse estado, o que eu fiz muito, foi muito jejum, muita oração. Não se escandalize, mas eu digo para você aqui que, pelo menos, eu calculando, assim, olhando, no mínimo 1 ano eu jejuando, gente, todos os dias, pelo menos 1 hora, meia hora no dia eu jejuando. Aí, rapidinho, Josi, aí dizem que uma pessoa assim está com a mente vazia, minha pastora. A senhora concorda com isso, minha pastora? Me diga aí. Boa noite, gente. Estou no Curados para Curar, viu? Não, eu não concordo, não. Eu não concordo. Eu acho que é o oposto.
podia falar ou eu não falava com ninguém. Foi alguma coisa assim, né? Tudo que você estava passando, você escondia e não falava com ninguém. Mas que gatilho foi esse que levou você a pensar dessa forma de não falar, de não compartilhar? Porque, tipo assim, tudo que você estava passando estava ficando cada dia mais intenso, mas você não podia falar, você não ia falar, comentar com ninguém. Por quê? O medo. Medo só não, gente. Eu vou dizer pavor. Era um pavor que ela transmitia para o corpo físico. Pavor ao ponto de eu me tremer, ao ponto dos batimentos cardíacos acelerar, tinha ataque cardíaco. E isso foi comprovado, que eu cheguei aí para médico, tá? Então, era pavor extremo, que às vezes eu suava, eu gelava, tinha tudo isso no corpo físico também. Então, não era só medo, era um medo tão absurdo que me transportava para o corpo físico. Eu lembro de um episódio de tanto medo que eu estava, foi até quando a minha irmã do meio, Julides, foi casar. Eu lembro que a gente veio se arrumar aqui, né? A gente estava morando na Boca do Rio, mas a gente veio se arrumar aqui na casa de uma amiga. E nesse dia, um dia antes, a gente veio e a gente resolveu dormir aqui, né? Porque o casamento ia ser por aqui, então ia ficar mais fácil para poder a gente ir para o casamento. E no dia que a gente dormiu na casa dela, eu fui tomada por um medo, por um pavor tão grande. E nesse dia eu vi o meu estado também, que o pavor era tão terrível, que Julides, para poder eu conseguir dormir, ela teve que me trancar entre as pernas dela, porque eu não parava de tremer. Então, era um pavor absurdo, um pavor absurdo. E é uma das coisas que vem logo sobre a nossa mente, que se você fala, muita gente não vai acreditar. A religião, né, a igreja, antigamente, né, hoje, graças a Deus, tem se aberto mais a mente a respeito disso, das lideranças pastorais, mas antigamente a gente não tinha esse pensar, mas era muito de é demônio, e quanto mais isso soava sobre a minha mente de que era demônio, menos vontade ainda, mais pavor e medo de falar. Porque eu vou dizer assim, é capaz de alguém botar a mão na minha cabeça e eu manifestar. Entendeu? Era esse pensamento, era esse pavor. Então, realmente era um medo. Um medo que me impedia, que me paralisava de vez. Só que assim, as pessoas, com certeza, se perdeu 20 quilos. Então, essas pessoas, a igreja em si, e até a população onde você morava, com certeza percebeu essa mudança, né? Então, assim, como era a reação? Tem algum relato, tem algo assim que te marcou, que você... Poxa, a pessoa perde 20 quilos, porque eu também passei por isso, de eu perder e chegar a 37 quilos. Então, assim, é um baque muito grande. Histórias parecidas, 36 quilos, 37 quilos. Eu cheguei a 37. Então, assim, é um baque. As pessoas sentem. Ainda mais quando a gente é mais fortinha. Então, assim, não aconteceu nada. Aconteceu. Tanto peso perdido, muitas pessoas começaram a me julgar e dizer que eu tinha perdido o filho, né? Abortado um filho. Sendo que eu digo aqui claramente, e eu não me envergonho de dizer casei virgem, viu? Para mim, isso é um orgulho. Mais um motivo para passar assim meio que na cara do povo. Brincadeira, gente. Corta isso. Mas, assim, eu perdi tanto peso ao ponto de pessoas... Eu ouvi burburinhos de pessoas dizendo que eu tinha perdido o filho. E isso não aconteceu, né? Muitas pessoas me julgavam e não queriam saber o que realmente estava acontecendo comigo, né? Não estava acontecendo. Mas... graças a Deus que eu tinha uma mãe muito observadora, intercessora de nossa casa, de nosso lar, e ela percebeu o que estava acontecendo e, por inúmeras vezes, ela tentou conversar comigo. Eu é que, paralisada pelo meu medo e o meu pavor, demorei muito para conversar, para abrir o jogo, para conversar com ela sobre o assunto. Literalmente, o objetivo, para que vocês entendam, do Curados para Curar, é abrir a visão das pessoas, né? O Curados para Curar é um projeto que nasceu do coração de Deus, devido também a uma experiência que a nossa pastora passou, referente a esse caso também. E aí nasceu o projeto Curados para Curar. E hoje, de fato, a nossa maior intenção e missão é levar isso, propagar isso para que outras pessoas, para que outros ministérios, para que isso avance e que, de fato, 100% isso seja quebrado. Né? Eu estava fazendo algumas pesquisas e está aumentando. O índice de 2022 para 2021 já foi de 11%. Então, a igreja precisa fazer alguma coisa.
Porque a gente precisa deixar de lado essa questão de as pessoas, porque a gente serve a um Senhor que tudo faz, porque Deus tudo pode. Claro, de fato, Ele tudo faz, Ele tudo pode. Só que tem coisas que cabem ao ser humano, não é mesmo? Tem coisas que cabem ao Senhor e tem coisas que cabem ao ser humano. E qual a dica que a senhora daria para essas pessoas, referente a esse tipo de paradoxo? Essas pessoas, porque tá assim, é só clamar pelo Senhor, é só pedir a Deus, coloca o joelho no chão. José disse que passou um ano jejuando todos os dias. E Sem nem buscar por ajuda. Sem buscar ajuda. Sem buscar ajuda. Mas poderia ter encurtado Encurtado. para 6 meses. Sim, 2, sim. 3. Menos tempo. Ficou 7 Sim. anos nisso, né? 7 anos, assim, 7 que eu anos. lembro, né? Mas Então, só para que as pessoas entendam a gravidade do assunto. Né? Você está aqui em evidência dizendo que buscava o Senhor de fato. E você chegou a me dizer que foi a época que você mais buscou o Senhor. Que você mais colocou o joelho no chão, onde você mais se dedicou ao seu ministério, tudo. Mas que ainda assim isso durou durante 7 anos. Então, a pergunta é, somente Deus pode resolver essa questão? Como é que fica essa questão para quem é cristão? Não precisa buscar ajuda médica. Como é que fica? Porque às vezes acaba dando um nó na nossa cabeça, né? Talvez algumas pessoas estejam com essa dúvida também. Então, Paty, falando ainda do profeta Elias, perceba que ele entrou no deserto, ele deitou debaixo de um zimbro, ele pediu a morte, porque ele teve medo. Então, assim, primeiro, que não existe uma pessoa passar por depressão sem um motivo. Sempre tem um motivo. Sempre tem um motivo. Tá? E aí, o que acontece? Elias está com medo. Só que no deserto, o texto diz que um anjo do Senhor se apresentou para ele. Um anjo do Senhor se apresentou, mostrando para ele comida, né, e bebida. O texto diz que ele olhou, tá? Ele se movimentou, ele olhou, ele viu o pão cozido sobre a brasa, ele comeu, ele voltou a dormir. Olha como a situação é crítica, né? Aí o texto diz que quando ele volta a dormir, agora já é o anjo, né? A teofania, a palavra teofania, Deus elogia estudo. Então, assim, teofania, Deus fania a aparição ou revelação, né? Então, dentro da teofania, é Deus se revelando por meio de. Então, Deus se revelou ali, mostrando para Elias, faça alguma coisa, se movimente. Então, quando Deus se revela, agora é dizendo, levanta, come bem, porque muito comprido será o caminho. Então, para quem está depressivo, a vontade é dar um fim naquela situação. Só que Elias agora se movimenta, procura a solução. Ele vai agora, depois que ele come, depois que ele bebe, ele entra na caverna. Só que Deus está dizendo assim, socializa. Vai encontrar pessoas. Ele encontrou Jeú, ele encontrou Eliseu, entendeu? Então saia do deserto, vá para o meio de pessoas. Então, antes que a pastora fale, você sair desse cenário de isolamento. Então, para você que está assistindo aí, então quem sabe você está um tempo trancafiado nesse quarto, olha o recado para você aí, ó. Sai, orando, né? olha, jejuando e orando. Não que não deva fazer isso. Sim, claro, é óbvio. Porém, gente, socializa, vai para o meio de pessoas, procura ajuda. Então, quando Elias estava no deserto, ele deixou o moço, foi para o deserto, Deus disse, sai daí e vai para o meio de pessoas. Tá? Quando Elias foi tomado, né, no redemoinho, porque ele foi no redemoinho, ele estava no meio de pessoas. Ele não estava solitário. Então, olha a solução para você aí. Você não pode se isolar. Não é isso, pastor? Diga aí, minha pastora. A pergunta foi qual mesmo? Essa questão de ser cristão, de lançar Transferir a responsabilidade para Deus. Isso. Em relação a isso, hoje em dia eu pego a Bíblia para ler e eu vou comparando muitas coisas. Eu tenho uma olhada da forma que eu não tinha antigamente, né? Eu lia a Bíblia e eu levava tudo para o mundo espiritual e tudo eu tinha que espiritualizar. E hoje eu leio uma Bíblia com uma certa vontade mesmo de aprender e de viver, né? O que está escrito ali. E falando disso, eu me lembro da passagem que fala sobre quando Jesus vem ressuscitar Lázaro, né? Que ele se depara diante daquela situação, Lázaro está morto, está lá dentro, e aí Jesus pega, manda os homens tirar a pedra. Entendeu? Tire a pedra. Mas você quer falar o que com isso? Jesus podia fazer um milagre ali, fazer aquela pedra se mover? Ser consumida, como né? ele fez o mar, queda-te. Vento, tempestade, ele não acalmou, não mandou parar, pronto. Ele poderia falar assim, ó,
achar a pedra. Mas não, ele falou, mandou os homens, tirem a pedra. Por que eu quero citar isso aqui? Porque tem coisas que Deus não vai fazer, gente. Porque Deus sabe da minha capacidade de tirar a pedra. Não é que ele não tem o poder. Não é que ele não tem um poder. Mas ele não vai fazer. Porque nós somos filhos. Entendeu? Somos filhos dele. Então, ele como pai, ele vai ensinar a gente a andar. Ele vai ensinar a gente a pensar. Ele vai ensinar a gente a sair da situação. Então, Lázaro ia viver um milagre. E o povo estava ali querendo ver um milagre. Estava. Mas Jesus disse, tire a pedra. Porque o meu milagre vai acontecer. Lázaro sai para fora. Mas depois que o homem tirou a pedra. Entendeu? Então, assim, existem coisas que Deus não vai fazer, gente. Eu preciso me levantar, eu preciso tirar a pedra, ou seja, eu preciso buscar ajuda, eu preciso buscar meios que me ajudem, eu preciso fazer, entendeu? Eu sei que não é algo fácil, mas eu não posso só ficar jejuando e orando, sendo que eu tenho outros métodos que vai acelerar esse processo de cura na minha vida. Jesus é a minha base, mas a medicina está aí, a ciência está aí, outras coisas estão aí, tudo está aí, entendeu? Isso me faz lembrar do momento em que eu despertei para pedir ajuda. Corta isso aí, viu? Mas, assim, a pastora Eliana falou um fato muito importante, né? Que aquilo que a gente tem que fazer, Deus ele não vai fazer, né? Para o milagre de Lázaro acontecer, teve que alguém lá remover a pedra para Jesus proferir a palavra e Lázaro vir para fora. Aquilo que a gente tem que fazer, ele não vai fazer. E era o que eu precisava. Eu precisava pedir ajuda. E eu lembro claramente que quando comecei a ter essa noção de que estava realmente, eu não estava aguentando mais, que alguma coisa tinha que ser feita, eu lembro que eu disse, eu vou para o médico, mas foi médico, cardiologista e clínico. Eu disse, vou para o médico, só para saber se fisicamente eu tenho alguma coisa, né? Já que tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava vivendo, estava transpirando, estava transparecendo no corpo físico. Então, eu disse, eu vou primeiro para o médico para ver se realmente eu não tenho nenhum problema. Então, eu fiz todos os exames que era possível, cardiologista, eletrocardiograma. Eu lembro claramente, quando eu cheguei no consultório do médico, o médico olhou minha pressão em 19, uma menina de 19 anos, com pressão de 19. Então, ele passou aquela bateria de exame realmente que era necessário. Quando os resultados chegou, ele olhou para mim e falou assim, minha filha, tu não tem nem verme. Nem verme tu não tem para eu te passar um remédio. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, vai para a praia, anda na praia. Você mora perto da praia, né? Eu disse, moro. Ele vai para a praia, anda. O médico falou assim. Aí eu disse, então o meu problema não é físico, é emocional. Então, eu tenho que começar a buscar um caminho para poder sair. Depois de quanto tempo isso? Isso já tinha mais de 2 anos, mais ou menos. Mais de 2 anos. Aí, eu caí na real de que eu precisava falar. Ou eu falava, e eu lembro claramente que um dia eu estava na escola dominical, ajoelhada, orando, não esqueço, foi uma época de São João, pouca gente na escola dominical, eu ajoelhei, e eu disse, Deus, eu preciso falar com alguém. Mas, gente, o problema todo, às vezes, é que a gente acha que tem que conversar com o mundo inteiro. Não é que não possa conversar, mas, sim, as pessoas certas para conversar. Por quê? Porque as pessoas certas, elas vão te entender. As pessoas certas, ela vai no mínimo, te dar um norte do que fazer, de como você ir, para onde você ir. Porque, infelizmente, tem pessoas ainda hoje que acham que depressão é frescura, é bobagem. Acha que é coisa de gente que não tem o que fazer, de mente vazia. Tem gente que pensa dessa forma, entendeu? Então, não adianta você realmente procurar qualquer pessoa. Procure sua liderança, seu pastor realmente espiritual, de Deus. Procure para conversar. Procure um irmão, uma irmã que realmente você entende que vai te aconselhar da melhor forma possível. E eu lembro claramente que eu estava ajoelhada, orando, e eu disse, Deus, pelo amor que o Senhor tem a mim, colocar uma pessoa para que eu tenha coragem de conversar, de abrir a boca. E naquela hora eu levantei assim um olhar e pela fresta assim do banco da igreja, eu vi uma irmã olhando o mural da igreja. E ali eu disse, é com você que eu vou. Nela eu senti confiança. E eu lembro que eu chamei ela para conversar e no dia eu não conversei muito, não consegui conversar muito. Mas ouvi do que conversei com ela. Mas só em dizer a ela que eu não estava bem,
já foi um pontapé inicial. E ali ela me deu uma palavra, e que para mim foi uma palavra-chave. Ela disse para mim: Josi, eu estava em casa, e Deus falou ao meu coração a respeito dessa palavra, e eu vou dizer para você: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelos meus gemidos. E ali eu entendi mais ainda que eu precisava rasgar meu coração, abrir meu coração ali, abrir a minha mente e deixar falar com alguém. E aí foi que Deus colocou uma pessoa, né, que me ouviu por mais de 4 horas de relógio. Será que tinha assunto? Imagina, menina. Mas ali, depois que ela saiu dali de casa, não é que eu fiquei bem, sabe? Não é de uma hora para outra. Mas eu ali comecei a perceber que o caminho era falar. Era pedir ajuda, era dizer que eu precisava de ajuda. O problema de muitos hoje, que infelizmente o meu problema de ter ficado tanto tempo, foi o tempo que eu levei para falar, para abrir a boca e dizer: socorro, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Mas infelizmente a nossa mente acaba nos oprimindo, dizendo assim: ó, se você falar, ninguém vai acreditar. Se você falar, vão achar que é demônio. Se você falar, as pessoas vão achar que você está de mente vazia, que você tem que procurar jejuar, ler a Bíblia, participar mais de culto, enfim, tudo isso. Mas ali naquele dia eu entendi que eu precisava falar com a pessoa certa, conversar com a pessoa certa para poder começar a sair daquele estágio que eu estava. Na verdade, assim, quando a pessoa começa a se envolver, né, a permitir que norteie, né, o seu interior com tantas preocupações com o que o outro vai pensar, você se sente impossibilitado de ser tratado. Agora, pare e pense se não é um negócio lógico. Quem que começa a sentir várias dores de dentes, né? Fica trancado dentro de um quarto. Vai procurar uma ajuda, sim ou não? Sim. A pessoa, ela está sentindo muita dor de barriga. Ela vai ficar trancada dentro do quarto? Não. Ela vai sair, ela vai em busca de algo que traga um alívio, né? De fato, para a sua dor e tal, vai tomar um remédio. Então, por que uma outra coisa, por que um cristão não pode, de fato, procurar um profissional que trate desse assunto, né? Dessa doença psicossomática que tem tanto se intensificado atualmente, né? Ao longo dos anos? Por que não? Aí, dentro desse contexto agora, entra uma pergunta, né? Eu quero ver o que vai responder de vocês três. Por que é tão importante falar sobre a dor? Quem está estudando para isso? Que eu estou aqui para ouvir. Eita. Então vamos lá. Fala que eu discuto, mulher. As pessoas precisam quebrar esse paradigma. Por que é tão importante falar? O falar é um remédio. O falar, no meu ponto de vista, se eu sei que eu esteja errada, lá para frente eu mude meu pensamento. Mas eu acho que quando você fala, você dá um grito. Quando você fala socorro. Quando você fala, você é vista. Quando você é vista, você é lembrada. Então, assim, o falar é tipo assim: me ajude, socorro, eu não aguento mais, me enxergue, olhe pra mim, sabe? Eu acho que o falar é isso. Pra Eliana Ribeiro, o falar é cura, sabe? Como você falou, enquanto eu me calei, adoeceram os meus ossos. A gente precisa falar, sabe? É muito importante. Então, assim, pegando essa fala sua, o remédio é o oposto do tradicional. Porque o remédio tradicional a gente bota de fora para dentro, não é isso? Mas já nessa fala, é de dentro para fora. Coloca para fora. Profundo. E eu acho também um ponto de vista também legal, quando você fala, você admite que você está doente. Né? Quando você vai buscar ajuda, tipo assim, eu estou com infecção em algum lugar do meu corpo, eu vou no hospital, vou no clínico, passo um exame e tal, então eu estou falando, não estou bem, eu estou com dor, e eu vou buscando tratamento. Falar é buscar um tratamento, não é isso? Sim, então, sim, assim, de fato. Então quando eu estou falando, eu estou admitindo que eu estou doente, né? Então eu vou buscar ajuda. E aí entra essa questão de um cristão, uma pessoa que é evangélica, pode ficar depressivo, ou outras doenças emocionais, né? Que tem, também não tem só depressão, tem outras. Pode acontecer, como você falou aí, pessoas que buscam a Deus, que está na casa do Senhor, pregando, louvando, fazendo, né? Dando estudo, e é um obreiro, pode ter uma doença dessa. Há quem diga que não. Se está buscando a Deus com a mente cheia, né? Cheio de Deus, cheio da unção de Deus, como é que vai ficar doente?
Aí eu entro com outra pergunta. Um servo de Deus, um pastor, uma professora da EBD, ela pode ter uma diabetes? Ela pode ter uma pressão alta? Ela pode ter um câncer? É a ausência de Deus? A diabetes é a ausência de Deus? O câncer é a ausência de Deus? De E por maneira que a nenhuma. depressão é a ausência de Deus? Então a gente precisa olhar isso com mais cuidado, porque o crente fica diabético, o crente fica com câncer, mas a depressão é a ausência de Deus. Ainda existe. Principalmente as pessoas mais velhas ainda acham isso. Se pegar uma filha, uma neta, vai falar assim, tá buscando a Deus, não tá indo para a igreja. Se tivesse indo, não estava assim, se misturando com os jovens. Eu escuto isso aqui, entendeu? Só que a depressão não é a ausência de Deus, gente. É uma doença, por ela ser visível, ela não é aceita. Muitas das vezes ela não aceita dentro da sua casa, ela não aceita dentro da sua igreja, ela não é uma doença que aceita, mas é uma doença. Nem pela própria pessoa, muitas Nem pela vezes. própria pessoa. Porque até eu admitir que eu estava realmente com um problema desse, eu demorei. Até que um médico clínico, que não foi um clínico, disse que no físico eu não tinha nada. Aí eu comecei a entender que se o físico não tinha nada, o emocional estava tendo. Alguma coisa estava Mas me errada. custou, me demorou bastante tempo. Tanto que refletiu no seu corpo. Exatamente. Aí, ao contrário agora do que as pessoas falam, quebrem. Vocês que estão assistindo esse podcast, você que vai assistir, compartilhe mesmo, porque as pessoas precisam quebrar isso. Não é questão de mente vazia. Gente, nós precisamos amadurecer de fato essa ideia. Atarefado que é Elias. Para quem mais atarefado do que um pastor lidando com pessoas, Pois é. né, que é um ramo muito difícil você lidar com pessoas o tempo inteiro. Então, nunca foi questão de mente vazia. Muito pelo contrário, é questão de uma mente muito sobrecarregada. Exatamente. A pressão, o significado da pressão o tempo inteiro ali, nas emoções, no centro das emoções, no campo emocional, naquilo que de fato Deus trata, que é por dentro, é o interior da pessoa. Então, não quebrem isso, parem de falar sobre mente vazia. Não é questão de mente vazia, não é questão de falta de Deus. E agora aqui é o que eu preciso fazer uma pergunta para vocês três. Na verdade, não é uma pergunta, é de uma forma bem abrangente. Eu preciso que vocês dê dica para essas pessoas. Qual a dica que a senhora dá para quem está sofrendo por isso e para quem precisa entender como essas pessoas precisam ser tratadas? E aí agora, cada um na sua opinião. Eu preciso ouvir vocês agora. Primeiro, procure ajuda. Não é qualquer pessoa, tá ok? Alguém que de fato vai estender as mãos para você. Isaías 41, versículo 6. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então, a ajuda, ela é compartilhada, mas o esforço é individual. Então, você precisa se esforçar para procurar ajuda. Nossa pastora? Eu acho importante você desconstruir, porque o ser humano, todos os dias, ele tem a oportunidade de mudar e ser alguém melhor. Ninguém muda ninguém, certo? Isso é um trabalho seu. Ninguém é responsável pela sua felicidade. Isso é uma obrigação sua. Então, assim, eu acho importante desconstruir essa forma de pensar, né? Eu não sei qual foram os gatilhos que foi dado na sua vida. E aí você se trancou com a irmã Josiane, talvez medo, talvez alguma fala de alguém, uma forma de tratar de alguém, eu não sei. Mas eu acho que a gente precisa começar a desconstruir para construir algo novo e passar por essa metamorfose mesmo, de voar, sabe? É isso. Josiane, você que sentiu na pele isso, eu pude acompanhar o finalzinho da sua história. Qual é a dica que você dá para quem está enfrentando essa situação? Falar, desconstruir e... Eu lembro que você, algumas pregações suas, você falava que o médico uma vez falou, acho que foi um médico, não sei se foi alguém, falou para você assim, Josiane, tudo que a sua mente mandar você fazer, você faz o contrário. Ah, não, ali foi dica Só do... rapidinho, fala só isso aí, porque o nosso tempo está acabando. Foi dica mesmo do próprio Deus. Foi de Deus? Foi dica do próprio Deus, O assim. maior psicólogo da história. Exatamente, o maior de todos. Gente, eu não tive ajuda psicológica, né? Porque naquela época eu ainda tinha a mente muito fechada, né? Enfim, então eu não procurei uma ajuda de um profissional. Hoje, estou até buscando para poder fazer uma terapia, porque eu preciso. Mas, naquela época, infelizmente, eu não fiz. Hoje, eu digo com toda certeza que se hoje eu tivesse a mente, né? Se fosse hoje, com certeza eu estaria correndo, desesperada, atrás de um profissional. Então, procure uma ajuda de um profissional, sim, na área. Se possível, cristão, que vai entender ainda melhor. Eu sempre dou essa dica.
Mas, no meio da minha angústia toda, o meu Deus teve misericórdia de mim. E Ele começou a me dar algumas estratégias de como sair daquele estágio. Né? Então, uma das coisas que a palavra do Senhor diz é: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir às coisas que estão vendo, os bombardeios, se no espírito, se na alma, se na mente. Resista. Então, era uma das coisas que eu fazia. Tudo que sussurrava aos meus ouvidos, tudo que vinha na minha mente, dizendo assim, é para fazer dessa forma. Por exemplo, fiquem sozinha. Eu começava a ficar no meio de multidões, de pessoas, mesmo não gostando muito. Vá para a praia, fique lá sozinha. Não ia sozinha. Fique saindo sozinha. Não fazia. Teve a questão da passarela, né? Teve a questão... isso aí, gente, se eu fosse contar minha história toda aqui, a gente ia dar uns 10, 20 podcasts. É verdade. Mas, enfim, eu tentava fazer tudo ao contrário. E uma das coisas também que eu usei demais foi a palavra. A palavra, ela é viva, tá? Procure ajuda, mas também profira a palavra. Porque quando a gente também profere a palavra ela tem poder para transformar o mundo em que a gente está convivendo. Então, eu proferia muito a palavra. Toda vez que via um pensamento assim, querendo me deixar para baixo, eu pegava um versículo e dizia que era um versículo do dia, e era com ele que eu combatia também. Tá? Então, tem a questão psicológica que você tem que procurar, mas não deixe também sabe, sempre buscar a presença de Deus, realmente encher a sua mente. A Bíblia fala tudo aquilo que é bom, tudo que é agradável, amável, nisso pensais. Vamos oxigenar nossa mente com coisas boas. E a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, né? Com certeza, com certeza. Eu vou finalizando também, pegando o seu gancho, quando a senhora falou de Lázaro, que nem tudo depende de Deus, algumas coisas precisa que o homem faça. E quando Deus criou o mundo, formou o ser humano, e ele colocou o ser humano lá no Jardim do Éden com as plantações, com os animais, uma palavra que Deus proferiu para Adão foi o seguinte: Adão, você tem o poder de dominar. Quem domina é o homem. Né? Tudo que está aqui é você que vai dar ordem, é você que vai dominar. Então, de fato, nós temos o poder de dominar. Né? É difícil, Paty? É muito difícil, mas é, como Josiane falou, ir na contramão. Nós precisamos ir na contramão. Essa é a minha dica. E para quem não sabe lidar com a situação, eu assisti algumas coisas e a gente vai percebendo. Eu vivi isso também quando eu estava acompanhando mãe nessa situação, e tinha coisas que eu fazia que era de contra, feria ela mais ainda. E eu fui percebendo que tem que ter estratégia. É um campo que está ferido, que está frustrado. Então, você precisa ter cuidado para pisar nesse campo. E algumas falhas que a gente comete ao chegar a essas pessoas, as pessoas vêm cheias de confiança, cheias de medo, de temor para falar. Quando elas conseguem falar, aí a gente vai até essas pessoas e fala: mas você tem que ser positivo. Sua vida é melhor do que a de muita gente. Gente, é um gafe que a gente comete com essas pessoas. Você não tem ideia da frustração que essas pessoas recebem ao ouvir essas palavras. Você precisa confiar mais em Deus. Nós precisamos ter cuidado. É um campo que está doente, precisando de ajuda. Então, essa é a minha dica. Tá? Para mais dicas aqui, o nosso podcast ele é um resumo. É algo bem objetivo, porque, na verdade, nós vamos tratar durante todo o mês de setembro. Então, o nosso convite você quer ouvir falar mais sobre Curados para Curar e sobre essas questões aí de transtornos mentais, transtorno bipolar, depressão, crise de ansiedade, receba o nosso convite, não é mesmo? Curados para Curar, durante todo o mês de setembro, aqui no Ministério Rehoboth, Igreja Batista Rehoboth, na Itinga, Lauro de Freitas, nós vamos estar tratando sobre o assunto. Então, se você quer ouvir mais, quer saber mais, venha, nos acompanhe. Vem, né? Nossas redes sociais estão aí, Instagram, nós vamos estar falando sobre isso. Nosso canal no YouTube vai ter as nossas transmissões de cultos. Então, não fique de fora. E, especialmente, a nossa conferência. Nossa conferência é nos dias 22, 23 e 24 de setembro. E você não pode ficar de fora. Curados para Curar. Esse ano, a gente vai estar tratando sobre um subtema, né? Qual é o nosso subtema, nossa pastora? Diga aí. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso. Glória a Deus. Quem é Jesus num processo da cura? Ele é aquele que durante você estava ferido, né? Ele estava pisando e sarando nossas feridas. Ele foi até a cruz. Então, de fato, vem. Conferência Curados para Curar, 22, 23 e 24 de setembro. Não fique de fora, é a 3ª edição. Não é mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Espero que vocês tenham absorvido tudo que foi falado aqui. Foi um resumo mesmo. A nossa irmã Josiane está aqui como prova viva, vencedora e continua vencendo. Né? A Bíblia fala que abaixa cada dia o seu mal. Então, precisamos estar com nossos pés firmados naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe. Deus abençoe.
Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Venha para a nossa conferência Curados para Curar. E é pro alto que se olha. Tchau, tchau, gente. Josiane, muito obrigada. Obrigada, pastores. Obrigada a vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.